Oi meninas, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre livre-arbítrio, amém? Na Bíblia em si não tem nenhum versículo que fale sobre livre-arbítrio, né? Assim, né? Dessa maneira. A Bíblia, ela tem várias passagens que te colocam conselhos. Tem uma tartaruga tentando me morder aqui, gente. Conselhos e condições. Mas assim, o Senhor falando, olha, você tem o livre-arbítrio, não? Aí eu encontrei aqui, peguei alguns versículos assim para poder estar trazendo para vocês. Na realidade, peguei esse e o restante eu só vou falar um pouquinho. Provérbios 16, versículo 9, fala assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E aqui está falando sobre alguém que serve ao Senhor. A gente projeta, a gente sonha, algumas vezes a gente até conquista, mas a realização, né, o nosso amanhã é planejado pelo Senhor. É Ele que dá a última palavra da vida daqueles que colocam, né, a vida nas mãos do Senhor. E assim precisa ser feito. Por que o Senhor ele nos dá o livre-arbítrio, né? Porque a gente fala tanto disso, que o Senhor ele nos dá o livre-arbítrio. Em Deuteronômio, por exemplo, diz: eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a morte e a vida. Escolha, pois, a vida. Então ele fala, olha, você pode fazer os seus projetos, mas se você me serve de verdade, e aí nem se serve de verdade, né? Porque tem aquela coisa. Tem coisas que acontecem com os ímpios que eles mesmos não planejaram aquilo. Às vezes um acidente, às vezes a perda de um emprego, ou até mesmo algumas conquistas, né? Mas as conquistas geralmente eles planejam, né? Mas aquele que serve ao Senhor, ele pode planejar. Mas se a gente... Já aconteceu isso comigo, de tipo, eu perguntar pro Senhor o que o Senhor quer de mim em determinada situação. Ai, meu papelzinho. Mas eu caminhar em direção para conquistar aquilo que eu queria, mas perguntando ao Senhor o que Ele queria. Aí eu chegar assim na porta da entrada da situação, Deus falar, não, pode ir voltando que eu não quero. Eu planejei, eu me estruturei para alcançar, para conquistar, mas Deus não quis. E Ele? Então, nós que servimos ao Senhor, precisamos entender que a gente pode até fazer planos, mas que a última palavra vem dele, precisa vir dele. Aí, como eu dei o exemplo de Deuteronômio, ele colocou, olha, eu coloco diante de ti, você tem o bem e você tem o mal, escolhe o bem. Você tem a vida, você tem a morte, escolha a vida. E aí a gente vê, né, que eu anotei aqui, não vou ler, mas vocês já conhecem a passagem, Gênesis 3, versículo 6, que fala sobre Adão e Eva. O Senhor falou assim, olha, desse fruto aqui, vocês não podem comer, tá? Se vocês comerem, Deus ainda foi lá e explicou, né? Porque a gente, quando é pai, a gente fala assim, ó, não vai fazer isso, acabou. Muitas das vezes a gente não tem essa paciência de parar para ensinar o porquê não pode, né? Mas o Senhor, ele fez isso. Ele explicou por que não podia. Ele falou, olha só, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer, né? E aí, mesmo sabendo que a consequência daquele fruto era a morte, ele deixou a árvore lá para dar a opção de escolha. Eu estou dizendo que não é para comer. E a Eva foi lá e comeu, e aí aconteceu tudo isso que a gente já sabe. Sabe por quê? Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Não necessariamente é que não doa, às vezes ela dói, porque, por exemplo, tinha tantas árvores para se comer, né? Tantos frutos para se comer, porque a Eva tinha que comer justamente daquela. Mas aí você imagina aquela árvore lá, só o fato dela estar lá, ela já tentava a Eva.
A Eva já passava, já olhava e falava, poxa, por que eu não posso comer aquilo ali, cara? Poxa, mas por que só ela que não pode? Só o fato dela estar ali já atrapalhava a vida de Eva. A gente é assim, né? É melhor a gente aceitar aquilo que o Senhor ele quer para nós, porque é bom, porque é perfeito, porque é agradável. E aí, o que eu quero trazer para vocês nessa noite é que livre-arbítrio, gente. Que livre-arbítrio é esse? Tem livre-arbítrio nenhum, não. Não tem livre-arbítrio nenhum, não. O Senhor, ele coloca diante de ti o bem e o mal. Ele te deixa ter opções, mas ele te indica, ó, é isso aqui. Tu tem 30 opções, mas é essa aqui, acabou. Você vai seguir outra? Se ele tá dizendo o que tem que fazer? Claro que não, não tem livre-arbítrio. Acabou com essa história de livre-arbítrio, tá? Não tem livre-arbítrio, não tem. Porque nós precisamos entender que eu tenho o livre-arbítrio, só que eu pego o meu livre-arbítrio e entrego para o Senhor. Entrego esse livre-arbítrio na mão dele. E aí eu entendo que eu não tenho mais livre-arbítrio, porque a minha vontade é a dele. Amém? A minha vontade é a vontade do Senhor para minha vida. Essa tartaruga parece um cachorro. Então eu decido, eu preciso escolher a vontade do Senhor para mim. Aí vamos pensar uma situação complicada, né? Eu tenho algumas aqui, mas acho que... Deixa eu pensar. Eu quero sair do emprego, mas o Senhor fala para mim que não é a hora de sair de lá. Dá um exemplo. E aí eu falo, Senhor, mas aquela minha patroa pega no meu pé. Eu já chego com ela implicando. Aquele meu colega que mora do lado, que trabalha do meu lado, ele não concorda com nada que eu faço. É um espírito de contrariedade que atua na vida dele, que eu falo uma coisa, ele fala outra. Às vezes a gente vive isso dentro de casa, né? Mas tudo bem. Mas o Senhor não quer que você saia. E aí? Eu penso muito assim, gente. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas eu vou sozinha? Se o meu Deus está falando para não ir, eu vou sozinha? Eu vou falar para ele, não? Tu quer ficar, tu fica, eu vou? Como assim? Não posso. Então, nós precisamos entender isso, amém? Nós precisamos entender que nós não temos livre-arbítrio quando a gente decide viver para o Senhor. Não importa o que eu acho, não importa o que eu penso, não importa o que eu quero, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nunca é, eu ouvi isso de uma amiga, mas eu aprendi isso de verdade, nunca é sobre o outro. Às vezes, o outro, você olha o outro como problema para a tua situação, né? Independente de quem seja esse outro, de como seja esse outro, mas às vezes aquele problema que você está enfrentando, mesmo que não seja uma pessoa física, seja algum outro tipo de problema, aquele problema não é para te matar, é para te fazer crescer, amém? Então olhe para aquele problema, busque soluções em Deus para resolver, entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e que você precisa seguir em direção dela, independente de ser a sua vontade ou não, que muitas das vezes não é, né? Que a gente sempre pende para a carne, mas obedeça ao Senhor, siga aquilo que Ele manda você fazer e você vai ver que você vai crescer, que você vai ser transformada por esse poder e que no final que não é final, né? No final daquela situação, a sua vida vai estar bem melhor. Amém? Então, pense nisso. Que livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio, gente. E nós que somos cristãos, a gente passa por situações sim, para olhar na Bíblia, né? Elias, Eliseu, o próprio Jesus. Qual deles não passaram por dificuldades e por situações difíceis? Você está achando que contigo vai ser diferente? Terra. Então, beijos, até a próxima. Tchau, tchau.